Bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos colegas vereadores. Vou aqui apresentar os requerimentos de hoje. Senhor presidente, a vereadora que subscreve respeitosamente requerer, após ouvido o plenário na forma regimental, envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, extensiva à secretaria competente solicitando a possibilidade de incluir na pequena despesa da saúde as telas da parte superior do Gatil, porque a empresa que ganhou, né, a licitação lá do Canil para fazer a obra não terminou e o Gatil está sem a tela superior. Então, que a secretaria possa incluir nas pequenas despesas e terminar aquela situação lá para poder o Gatil receber, né, os gatos que estão precisando aí da demanda da população. Senhor presidente, a vereadora que subscreve vem respeitosamente requerer, após ouvido plenário, na forma regimental, envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, extensiva à secretaria competente, solicitando que os concursados do cargo de ACE, que não foram contemplados com o piso salarial da categoria, sejam contemplados também com o mesmo. E que seja revista essa situação. A gente sabe, né, que vai pagar, né, o piso do cargo de ACE, e, se não me engano, 8 ficaram de fora, porque não foram contemplados, porque não tem o cadastro lá do Quines com as anotações devidas, mas a gente pede aí, é o mesmo cargo, é a mesma situação para todo mundo, então a gente pede aí equiparação, que seja pago o piso de todos, e são, assim, uma quantidade mínima, né? A gente acredita aí que para fazer essa igualdade não vai ser tão difícil aí para o Poder Executivo. Não, Senhor presidente. Oi. Vereadora, eu gostaria de assinar com a senhora. Assina como proponente, Deda. A gente já conversou com o Jonathan, com a Tereza, já está bem encaminhado, mas a gente precisa dar publicidade. Senhor presidente, a vereadora que subscreve vem respeitosamente requerer, após ouvido plenário na forma regimental, envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, extensiva à secretaria competente, solicitando a possibilidade de disponibilizar atendimento psicológico para os funcionários do Canil Municipal. Só quem lida com a quantidade de animal e com a falta de recurso sabe o que aqueles funcionários lá do Canil passam. Na época dessa chuva, a obra, né, dessa empresa aí da Porto Ramos ficou muito mal feita. Na época da chuva, os cachorros tudo molharam, lá alagou. Então, assim, a gente sabe do limite do estresse, de querer fazer as coisas, de querer tentar solucionar um problema e não conseguir. Então, assim, a gente tem contato direto com o pessoal que trabalha lá, então a gente solicita aí que a secretaria possa olhar para esses funcionários, porque senão daqui a pouco não vai ter ninguém mais trabalhando no Canil Municipal. Quem mexe com animal, quem mexe com causa, sabe da dificuldade e sabe o quanto isso é importante. Às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa banal, mas é muito importante para essas pessoas que lidam com essa dificuldade imensa, numa situação de bastante estresse. Senhor presidente, a vereadora que subscreve respeitosamente requerer, após ouvido plenário na forma regimental, envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, extensiva à secretaria competente, solicitando que aumente a quantidade de funcionários no Canil Municipal, principalmente aos finais de semana, para cuidar de toda a limpeza e manutenção e o tratamento dos animais. O que acontece? Final de semana, né, tem escala, aí tem aquele projeto lá de passear com os animais, você tem que tirar, às vezes tem 2 funcionários aos finais de semana, o Canil não pode ficar sem funcionário, porque lá precisa, né, de rotatividade. Então, assim, os funcionários lá estão estressados, então estão sobrecarregados, então a gente precisa aí um olhar mais sensível para toda a situação que está acontecendo dentro do Canil Municipal. Não é tudo que o povo pensa e a gente precisa solucionar lá para dar uma melhor qualidade, né, de trabalho para aqueles funcionários que lá estão. Senhor presidente, a vereadora que subscreve respeitosamente requerer, após ouvido o plenário na forma regimental, envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, extensiva à secretaria competente, solicitando a possibilidade de implantar um Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, visando a participação e representatividade em defesa aos direitos dos animais.
a gente solicitou, né, a criação de uma subsecretaria, ou uma secretaria voltada para isso, para a gente poder desmembrar, né, e a causa ter um local para receber a verba, para fazer a verba, para que essas verbas que a gente consegue não sejam desviadas, não sejam gastas em outras coisas. E agora a gente vem aqui solicitar um conselho, para toda a verba que chegar, tudo que for fazer relacionado, passar direto no conselho próprio, não precisar ficar passando pelo Conselho da Saúde, porque a maioria das pessoas lá não são sensíveis à causa, aí querem vetar porque acha que é muito dinheiro para animal, mas não pensa na realidade, na proporção da cidade, a demanda muito alta, e o que eu destino voltado para isso é mínimo, para o que a cidade precisa, entendeu? A gente precisava de mais contrapartida, principalmente do poder público. Senhor presidente, a vereadora que subscreve vem respeitosamente requerer, após ouvido o plenário na forma regimental, o envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, extensivo à secretaria competente, solicitando à empresa Porto Ramos, que foi a responsável pela obra do canil, né, e a construção do gatil, o detalhamento de toda a verba gastada, de tudo que foi feito lá no canil municipal. Eu quero o detalhamento de tudo que eles fizeram no canil municipal, porque a obra foi muito mal feita, pelo valor que eles gastaram lá. Não dá para acreditar que uma obra daquela, mal feita daquele jeito, sem infraestrutura nenhuma, sem condição nenhuma para aqueles animais ficarem, principalmente na época das chuvas. Eles fizeram assim, começa a chover, a água daqui desce para o canil de baixo, alaga os cachorros que estão embaixo, não tem ralo, não tem escoamento. Então, a gente vem aqui solicitar, não entregaram, né, o gatil, porque a parte de cima do gatil tinha que ter tela, eles fizeram uma tela lá com um buraco desse tamanho, que qualquer gato passava, até gente passava, aí tirou as telas, porque eles falaram que era daquele jeito ou retirava. Aí retirou, porque daquele jeito não dava. Então, a gente vem aqui solicitar dessa empresa, né, que quando ganhou licitação, um dos sócios lá até entrou em contato comigo, no meu particular, falando que entregaria a obra em 6 meses e tudo. E depois eu até tentei contato, não me respondeu mais. Por quê, né? Porque o serviço foi muito bem feito. Então, a gente vem aqui solicitar dessa empresa o detalhamento de tudo que foi feito lá no canil municipal, o material que foi gasto, porque o cimento a obra não tem nem 1 ano, o cimento de lavar já está na brita. Então, assim, não tem qualidade nenhuma. Na época, a gente foi lá, as colunas estavam bambas, a gente reclamou, eles tapearam lá, fizeram um trem para poder entregar, mas, assim, a gente vem aqui solicitar esclarecimentos aí e o detalhamento de tudo que essa empresa fez lá no canil municipal. Senhor presidente, a vereadora que subscreve respeitosamente requerer, após ouvido o plenário na forma regimental, envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, encaminhando o anteprojeto de lei para apreciação e avaliação, o qual dispõe sobre a concessão de tarifa social de água e esgoto para entidades e protetores independentes de animais no município de Araguari. Nesses termos, pede espera deferimento. Dispõe sobre a concessão... Vereadora, eu gostaria de assinar com a senhora a tarifa social de água para pessoa física já existe. Aí teria que ser... Elas são físicas também? Ou associações. Tá, assino com a senhora. Assina como proponente. Dispõe sobre a concessão da tarifa social de água e esgoto para entidades e protetores independentes de animais do município de Araguari. Prefeito do município de Araguari faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono com base no artigo 71, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida tarifa social de água e esgoto em seu valor mínimo concedido pela Superintendência de Água e Esgoto para todas as entidades e protetores independentes de animais que, reconhecidamente, não tenham fins lucrativos e executem políticas públicas voltadas à proteção dos animais com atos constitutivos devidamente registrados e legalizados perante aos órgãos competentes. Parágrafo único. A tarifa social a que se refere o artigo 1º será concedida a entidades e protetores independentes de animais devidamente cadastrados e com uma quantidade mínima de 30 animais. Artigo 2º. As entidades e os protetores independentes deverão ter como objetivo e finalidade, de forma expressa nos documentos da Constituição, de cuidado e proteção aos animais e comprovar a execução. Esse aqui eu vou alterar, tá?
e comprovar a execução de seus objetivos no município de Araguari. Parágrafo 1º. Para fazer jus à tarifa social, deverá a entidade ou protetor solicitar, mediante um requerimento acompanhado dos documentos que comprovam sua condição de beneficiário, encaminhando a SAI, a qual vai analisar, né, toda a documentação. Parágrafo 2º. As entidades beneficiadas deverão comprovar anualmente para a SAI que as atividades são mantidas. Parágrafo 3º. Poderá a SAI, por meio de seu pessoal ou ofício ou por denúncia, realizar vistoria nos locais das beneficiadas para fim de comprovação dos requisitos estabelecidos no caput desse artigo. Artigo 3º. O benefício concedido nos termos desta lei poderá ser revogado a qualquer tempo e de ofício se comprovado que a entidade não satisfaz as condições ou deixou de cumprir os requisitos estabelecidos para a concessão do benefício. As despesas decorrentes dessa execução correrão por dotações orçamentárias próprias. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, Câmara de Araguari, 26 de novembro de 2024. A gente está fazendo esse projeto de lei porque a gente sabe, a gente tem o projeto de ração, então, assim, a gente sabe a quantidade de pessoas que têm animais em suas casas, que às vezes não são nem tidos como protetores, né? São pessoas que vão pegando animais, vão pegando, e hoje tem aí 40, 50, 60, 100 animais nas suas próprias casas, não tem respaldo nenhum do poder público. A gente, durante todo o nosso mandato, vem tentando fazer isso, né? Relacionado ao projeto de ração, campanhas de vacinação, tentando suprir, né, esse problema que a gente encontra na cidade, e o poder público não tem como abraçar todo mundo. Não tem como, se eu mesma resolver pegar os meus animais e jogar lá na porta da prefeitura, eles estão enrolados. Porque a gente vai assumindo uma demanda que é do poder público. A gente vai assumindo uma responsabilidade. Eu estou falando a gente porque eu também sou protetora e eu incluo aqui nessa situação. Então, a gente vai assumindo o papel do poder público porque o poder público se omite. Se o poder público se omite, você tem que ir lá e fazer. Então, a sobrecarga fica muito grande. Em cima de mim, em cima de todos que têm essa quantidade de animal. Então, assim, o projeto de ração veio para isso, para minimizar esse impacto, porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, tiram da boca para poder comprar um saco de ração, às vezes não tem um chinelo para calçar para poder dar um atendimento veterinário para o animal. Então, a gente vem aqui solicitar que seja olhado, né, com um pouco mais de sensibilidade para essas pessoas. Uma tarifa social, né, o que vai mudar? Porque a gente tem que limpar a casa todo dia, porque cachorro faz xixi, faz cocô. Então, assim, às vezes isso vai diminuir pouco, mas é o pouco que vai fazer muito na vida dessas pessoas que tanto ajuda. E se a gente, todos nós, formos pegar todos os nossos animais que o poder público se omitiu e a gente pegou a responsabilidade para a gente, o poder público está enrolado. Porque o poder público não tem onde colocar, não tem vontade de querer resolver o problema. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas que estão fazendo o papel do poder público. Eu até acho que ainda é pouco. Entendeu? A gente consegue atendimento veterinário de graça, a gente consegue encaminhar para a IMEPAC com a taxa menor, né? Porque a IMEPAC é cobrado, às vezes as pessoas acham que não, mas a IMEPAC cobra. Então, a gente consegue tentar dar um suporte para essas pessoas. Mas a gente precisa que também o poder público faça o papel dele aonde cabe ser feito. E para de se omitir, igual vem fazendo ao longo dos anos aí. Por hoje é só. Obrigada.